A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao canal do Pastor Adailton Alves. Se você não é inscrito, inscreva-se e assine o nosso sininho de notificação para você ficar bem informado sobre cada vídeo que nós postamos aqui no canal. Meus amados, eu tenho uma palavra muito interessante de Deus para as nossas vidas. Em uma geração que as pessoas buscam glória, fama, reconhecimento, brilho, status, ou seja, muitas pessoas querem aparecer e não querem deixar Deus aparecer em suas vidas. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu tenho uma palavra muito importante para muitas pessoas que são chamadas de anônimos. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, capítulo 1, e o verso 27, diz dessa maneira: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu tenho uma palavra com o tema: os anônimos da obra de Deus. A Bíblia está repleto de grandes heróis que nós conhecemos muito bem os seus nomes, pregamos, existem louvores que falam sobre a sua história: Daniel, Moisés, Abraão, Jó, Jacó, Isaías, Jeremias, tantas outras mulheres de Deus também, Esther, Débora, Ruth. Mas a Bíblia está repleta de relatos de pessoas que nós nem sabemos o seu nome, nós nem sabemos muito sobre a sua história, e foram pessoas tão importantes em certas situações que Deus deixou narrada a sua história, mesmo sem mencionar o seu nome. Quando falamos de anonimato, o que é anonimato? Anonimato é alguém que não é conhecido, é alguém que não é reconhecido, é alguém que não tem brilho, não tem algo que destaque a sua vida. São pessoas que vivem na escuridão, que vivem por detrás dos panos, são pessoas que não buscam glória para si. Talvez eu, que me considero um anônimo, e você, nós não somos tão conhecidos por muitas pessoas, mas Deus tem usado a minha e a tua vida. Eu quero falar nesta noite um vídeo muito curto sobre alguns anônimos na obra de Deus e o que eles fizeram, que a Bíblia narra a sua história. Nós vemos no segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 2, a história de uma menina. A Bíblia não fala o seu nome, não fala a sua idade, apenas diz que ela é uma menina. E essa menina, ela foi tão importante, mas tão importante, que ela foi o canal de Deus na vida de um homem chamado Naamã. A Bíblia fala que esta menina não se portou como a humildade que ela possuía e teve a ousadia de chegar com seu Senhor e falar que na terra dela existia um profeta que tinha poder para curar daquela enfermidade. Veja que aqui não diz o nome, mas essa menina foi uma peça fundamental para um dos grandes milagres narrados e conhecidos na Bíblia Sagrada. Não precisa o nosso nome aparecer, não precisa as pessoas nos aplaudirem. O que precisa é que nós estejamos fazendo a obra de Deus. Não importa se para muitos nós somos anônimos, de Deus nós somos conhecidos. Um segundo anônimo na Bíblia está no primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, e o versículo de número 34, que é um arqueiro. Este arqueiro faz parte de uma profecia, porque Micaías havia profetizado a Acabe que ele morreria naquela batalha. E a Bíblia fala que um arqueiro armou o seu arco e disparou a sua flecha ao alto. E aquela flecha foi a mola mestra que causou a morte da vida do rei Acabe. Veja que não foi um grande guerreiro, não foi um guerreiro conhecido, não foi um capitão, não foi um comandante, foi um simples arqueiro que Deus usou para cumprir uma grande obra. Não importa o nosso cargo na igreja, não importa nossa posição eclesiástica, o importante é estarmos no local certo e nas mãos de Deus para sermos usados por Ele.
Um outro anônimo muito conhecido na Bíblia, apesar de ser anônimo, está em João capítulo 6 e verso 9. Um menino que depositou nas mãos de Jesus o que ele possuía, pães e peixes. Sem os pães e peixes daquele garoto, daquele jovem, daquele menino, o milagre da multiplicação não aconteceria. Porque Deus pegou o pouco através da vida de Jesus, o seu filho, e transformou em muito. Não importa se temos pouco, mas o pouco que nós temos, se depositarmos diante de Jesus, se torna algo muito importante. Veja, um outro anônimo que foi importantíssimo para um dos grandes milagres de Jesus narrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala em Lucas capítulo 8, verso 38, de um outro anônimo chamado de endemoniado ou gadareno. A Bíblia fala que este gadareno, o Senhor atravessou o lago de Tiberíades até a região de Gadara, uma região que não era habitada por judeus, porque ali se criava porcos. Jesus foi ali, libertou aquele jovem, e quando Jesus vai voltando novamente para a embarcação, ele dá uma missão àquele jovem, para testificar o que ele fez na sua vida. Ele entra na sua cidade e percorre as 10 cidades que formavam a Decápole, um conjunto de 10 cidades, e ele prega em todas as 10 cidades. É interessante dizer que Jesus um dia estava pregando o plano da salvação, pregando as boas novas, e os discípulos chegaram com Jesus e falaram: Senhor, tem alguém pregando ali em teu nome, nos dê ordem para que nós vamos lá impedir ele de anunciar. Ele diz: quem não é contra nós é por nós. Era o próprio gadareno, que havia dado a volta em toda a região de Gadara e estava anunciando. Cristo pregava de um lado e esse endemoniado pregava de outro. O seu nome não sei, mas a sua obra é conhecida. O nosso nome não precisa ser conhecido. O que precisa ser conhecido é a obra que nós fazemos para Deus. Que a obra de Deus em sua vida possa se tornar conhecida, mas o nome do Senhor se tornar honrado e glorificado. Nós, de Deus, recebemos o reconhecimento. E dos homens, muitas das vezes, recebemos tantas coisas que nos ferem, que nós recebemos críticas, afrontas. Que Deus possa reconhecer o que você é e a autoridade que Deus te deu para fazer a sua obra. Vamos entender mais uma coisa? 1 Reis 17, 18 fala da viúva de Serepta, que foi o canal de Deus para sustentar um profeta. Eu não sei o seu nome, mas ela foi o canal que sustentou a vida do profeta de Deus. O seu nome eu não sei, mas a sua história eu conheço muito bem. Nós entendemos também em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, fala de 4 leprosos que foram uma peça fundamental em um momento de crise tão grande no meio do povo de Deus. Nós não sabemos os seus nomes, mas eles tiveram coragem e ousadia de entrar no meio do arraial do inimigo, dos inimigos do povo de Deus. Foram corajosos e é conhecido a sua coragem, e a sua história é narrada por muitas pessoas. Só para nós encerrarmos sobre essa história de anônimos, Lucas capítulo 2, verso 3, fala de 4 amigos que desceram pelo telhado. Um amigo que era paralítico. Aquele amigo, o paralítico, havia 4 amigos dele que romperam todas as barreiras e desceram pelo telhado, porque na época as casas o seu telhado era feito de espécie de palha e barro, então era fácil de quebrar. Desceram, a casa era a própria casa do Senhor Jesus, ele estava ali pregando, a multidão não dava passagem, mas aqueles 4 anônimos foram peças fundamentais para o milagre acontecer. Sem eles, aquele homem talvez morreria paralítico, mas desceram na presença de Jesus, e Jesus perdoou os seus pecados e o curou daquela enfermidade. Vejam, eu citei inúmeros anônimos aqui. Deus não precisa de pessoas com fama. Deus precisa de pessoas dispostas
a fazer a sua obra. Esses são alguns dos anônimos que Deus usou. Deus está dizendo para você, você é mais um anônimo que está sendo usado por Deus nesta grande seara da sua obra. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. A paz.